Som da Liberdade. E esse filme é um filme que retrata a história real da realidade da humanidade hoje. E conta a história de um homem, né, que lutou para poder mudar um pouco o que estava acontecendo. Esse filme retrata pedofilia. Ele retrata tráfico humano, né? Tráfico de crianças. E isso é algo que existe e acontece enquanto nós estamos aqui, ouvindo essa palavra. Crianças estão sendo sequestradas, sendo levadas embora de seus pais para ser um produto sexual. A gente sabe que existe o tráfico de órgãos também. Mas enfim, esse filme ele tocou muito no meu coração, porque o homem, né, e é uma história real, não é uma crônica, uma história verídica, retrata ali a história de um policial que ele capturava pedófilos, mas ele nunca ali conseguia ter as crianças que foram capturadas de volta. Capturava o pedófilo, mas as crianças eram um produto que já foi, sabe assim, já foi vendido, já está sendo aquela criança usada em outro lugar, sendo escrava em outro lugar. E o filme, no final, ele dá alguns dados verdadeiros ali. E uma das coisas, das frases que foi dita lá, que existem mais escravos hoje do que no tempo da escravidão, onde a escravidão era permitida. Existem mais escravos hoje do que naquela época. Quando eu vi essa frase, eu falei, como nós vivemos num mundo falso. A gente pensa que a escravidão ela foi vencida. A gente pensa que a época da escravidão foi superada. Mas na verdade, dados, né, foram levantados que provam, que mostram ali, justamente que essas crianças são escravas sexuais, né, e são assim, ó, milhares, e não se resolve porque tem muita gente poderosa envolvida. E é por isso que não se resolve. E aí foi feito um filme. Eu já estou fazendo até esse comercial do filme aqui, eu não faço isso, vocês sabem. Mas esse filme é para alertar, para chegar no maior número de pessoas, para alertar sobre esse problema, para que os pais vigiem e tudo mais, né? Só que por que eu estou falando isso para vocês? Não é só para alertar sobre um problema físico, que é real, que a gente precisa. Você vê, na hora eu pensava só nas nossas crianças. Eu falava, meu Deus do céu. Eu vejo nossas crianças que ficam, às vezes, soltas, sozinhas. Eu só pensava nelas quando assisti o filme, pedindo, meu Deus, guarda, protege as nossas crianças, né? Mas não somente esse problema real, que a gente precisa lutar contra isso, né? Fisicamente, mas o problema espiritual. Quando ele falou assim, existem mais escravos hoje do que no tempo da escravidão, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, puxa vida. Ele fala a seguinte frase no filme, quando perguntam para ele assim, por que você está indo buscar essas crianças? Você deixou, ele tinha 6 filhos. Por que você deixou os seus 6 filhos aqui para mudar de país, para fazer esse trabalho desse país, né? Para poder capturar esses pedófilos e trazer essas crianças de volta? E quando perguntam para ele, por que você está fazendo esse esforço, né? Você fazendo isso, por quê? Ele responde assim, porque as crianças de Jesus não estão à venda. Ele responde. Quer dizer, as crianças de
que Jesus não nasceu para ser escrava. E agora eu te pergunto, talvez fisicamente não tenha a ver com a sua vida, você não conhece ninguém que passou por uma situação dessa, mas e espiritualmente? Como que você está espiritualmente falando? Será que você não é escravizado? E aí talvez você fala, como assim, pastora? Lógico que não sou escravizado, estou livre, sou livre. Bom, a palavra de Deus ela é muito clara. Fala assim, ó, em João 8,34: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que vive no pecado é o quê? Escravo. É escravo. Mas o que é pecado para você? Tem gente que não consegue entender o que é pecado. Vou dar um exemplo para você. Isso aqui é o quê? Um algema. Você pensa que um prisioneiro, você pensa que uma pessoa, né, que está presa, que é escrava, você pensa em algema, não pensa? Quando você pensa em prisão, em escravidão. Mas o diabo, ele não aparece dessa forma, neste formato, que você imediatamente vai olhar e identificar. Está amarrado. Isso não é bom. Você olha isso e você sabe que isso vai te prender. Mas e uma serpentina? Será que uma serpentina vai te prender? Deixa eu ver o homem mais forte da igreja. Tiago, o marido. O homem mais forte da igreja, chama ele. Tiago, será que isso aqui, ó, é capaz de te deter? Não? Consegue quebrar isso? Foi fácil. Achei que ia demorar mais, hein, pessoal? Foi tão rápido. Você quase tragou o exemplo, é isso? Ele vai. Por isso que o diabo, ele não aparece na sua frente com isso aqui, ó. Vem cá, essa que eu vou te prender. Ele não aparece. Ele aparece com confetes e serpentinas. Porque aí você vai olhar para confetes e serpentinas, você vai olhar aqui e falar assim, daqui não é nada. Isso aqui é bem fácil. E o diabo, ele é esperto. Ele falou assim, você tem que ser fácil. Você tem que ser muito fácil, Tiago. Daqui, ó, sua mãozinha. Você tem que ser fácil. Tá bom? Isso. É o quê? Uma vitilizinha, uma serpentina aqui, ó. Ó, fácil ele vence. É só ele fazer o quê? Faz ele. Opa! Na hora ele resolveu o problema dele. Esse pecadinho não me aprisiona. É isso que o diabo quer que você pense. Cara, esse pecadinho não me aprisiona. Aí o diabo vai fazendo o quê? Falando, é só mais um gole. É só um golinho. Você acha que um golinho de cerveja vai aprisionar ninguém? Golinho de cerveja não deixa ninguém bêbado, não. Golinho de cerveja não vicia ninguém, não. É beber socialmente. E ele tá ali, é só o quê? Um fitinho. É só uma serpente, é uma coisa boa, uma fitinha. É só uma fitinha. E o diabo vai falando para ele. E o diabo ali vai falando assim, ó, tá vendo aqui esse vício? É só um traguinho. Um traguinho não te domina. Aí o diabo coloca um pensamento na mente dele errado e ele fala assim, não, mas é só um
pensamento. Eu não estou traindo minha mulher. Traindo é só me deitasse. É só um pensamento. É só um vídeo ali de pornografia. Ah, Deus sabe que eu sou homem. Não sabe? Não sabe? Ah, Deus entende. Ele sabe que eu tenho hormônio. É só um probleminha na empresa. É só um probleminha. E aí? Tá pegando aí? É só um probleminha na empresa. Isso daqui, ó, ninguém vai saber, é uma mentirinha. Ah, ninguém vai ver que eu peguei esse negocinho aqui. Esse negocinho que nem presta atenção. É só um negocinho de nada, não é roubo. Só tô pegando, quem usa isso daqui? Olha, aqui tem um monte. No meu serviço tem um monte disso, em casa eu não tenho nada. Deus sabe, Deus entende. Deus sabe que. E aí o diabo está fazendo o quê? O diabo está te aprisionando. E aí, ele está aqui, ó, te aprisionando. Ah, isso é um palavrão, não tem nada a ver, eu peço perdão e está tudo certo. Quando eu quiser parar de fazer isso, eu vou parar. E aí, consegue parar? Consegue. Mas não era só um fichinhozinho? Mas não era só uma coisinha à toa? Não era só um pensamento? Era só um pensamento. Oh. Era só um pequeno maus olhos ali. É só você olhar o seu irmão com maus olhos, pô, uma bobeira. Uma bobeira. Você não priorizar a tua fé é uma bobeira. A hora que você quer, você prioriza. E aí, o diabo, ele te puxa. Porque agora, você é o que do diabo? Escravo. E como escravo, ele te leva para onde ele quer. Porque é isso que o Senhor faz com os escravos. O Senhor do escravo, ele leva o escravo para onde ele quer. E é desse jeito que o diabo leva a sua vida para o inferno. Então, pode ir lá, vai lá, alguém ajuda ele aqui a se libertar. Vai lá, obreira. Ajuda ele aqui. Vai lá, que a obreira tem a oração. A obreira, vai lá, obreira, na fé. Liberta! Então liberta-me de mim. Está livre? Graças a Deus. Acabou essa oração aí. Gente, isso é um exemplo, claro. Mas isso é para a gente entender a jogada do diabo. O diabo, ele não vai se colocar diante de você com isso. O pecado vai parecer que é festa, vai parecer que é aleluia, mas não é. E por causa disso, eu quero falar aqui de sete coisas que te aprisionam. 7 coisas que é pecado, que talvez você não se dê conta, mas é pecado. Primeira coisa que te aprisiona, que é como se fosse aqui um gominho dessa corrente do mal. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a imoralidade. A imoralidade aprisiona as pessoas. Voltando no filme que eu estava falando, dava um ódio olhar, não dava? A gente assistir, dava um ódio, dava uma raiva. Você fala assim, como pode a pessoa olhar uma criança sofrendo e sentir prazer com aquilo? Imoralidade. O que é imoralidade? Tudo aquilo que é imoral.
outros tipos de imoralidade, você não se noja. Você não se noja. Nos exemplos que eu dei, por exemplo, você não se noja em assistir uma pornografia, em assistir um filme que você não deve, uma série com cenas que você não deve estar assistindo. Você não se noja com isso. Você não se noja de ter um assunto errado no WhatsApp. Você não se noja de falar com pessoas que você sabe que você não deveria falar. Você não se noja. Você não se noja. E isso é terrível. Você não se noja com as coisas que você fala, a forma como você fala com as pessoas, a forma como você fala com quem você ama, você não se noja. Tem gente que ela é imoral no modo de falar, tem gente que é imoral no modo de vestir. Ela não tem nojo de colocar um decote desse tamanho, onde os homens vão ficar babando, onde os homens do mundo vão ficar ali, ó. Não tem nojo. Não tem nojo de colocar uma calça onde dá para ver todas as partes dela ali. Não tem nojo disso. De se expor desse jeito. E moral vai muito além daquilo que você pensa ser. Vai muito além. E moral vai muito além. É tudo aquilo que é ruim. É tudo aquilo que te estraga, é tudo aquilo que te suja. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é sobre isso. Isso está destruindo a humanidade. Porque as pessoas perderam o senso do ridículo, o bom senso. Né? Elas vivem no ridículo, elas perderam o bom senso. E você precisa tomar muito cuidado, porque como cristão, a sua vida tem que passar longe de tudo aquilo que foi moral. O que foi moral não pode entrar na sua casa, na sua vida. Não pode fazer parte de você. Amém, Cristo? Segunda coisa que é como um anelzinho aqui, ó, dessa prisão, é a inveja. E quando a gente fala em inveja, todo mundo reclama de inveja. Mas todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que não reclama da inveja. Eu não conheço. Conhece? Alguém que não reclama da inveja? Eu não conheço. Todas as pessoas que eu conheço abominam a inveja. A inveja que os outros podem ter dela. Mas é incrível como muitas vezes essas mesmas pessoas que abominam o fato dos outros terem inveja dela, essas mesmas pessoas acabam tendo inveja dos outros. Ou seja, só é abominável na vida do outro, mas na minha vida está tudo lindo, está tudo bem. Na vida do outro eu abomino. Fulano é invejoso, que coisa feia. Você consegue identificar quando uma pessoa é invejosa e é feio, é vergonhoso. Você identifica nas atitudes de uma pessoa vergonhosa. Se você olha e fala assim, pô, aquela pessoa invejosa, é feio isso. É aquela pessoa ser daquele jeito. Mas aí, tudo bem você ser feio. O outro é feio, você é bonito, sendo invejoso. Porque você não se repreende. Vem um pensamento sobre a vida do seu irmão, ao invés de você repreender aquele pensamento, você ficar dando asas. Você acha que é bonito ter inveja da vida do outro? Você acha que é bonito você achar que o outro tem as coisas porque ele tem mais sorte? Ah, aquela pessoa venceu porque tem sorte. Ah, aquela pessoa venceu porque está fazendo alguma coisa errada. Por isso que ela venceu. Você acha bonito jogar os outros para baixo? Você acha bonito? Só você
vencer. O Senhor é essa hora bonitão, pode vencer, mas ninguém pode vencer. A inveja é algo que destrói muito. Você olhar para o seu irmão e você se inspirar nele, isso é positivo. Agora, você olhar para o seu irmão, você desejar ter a vida dele, isso é morte. Isso te leva para o inferno, sem você nunca ter colocado um cigarro na sua boca, um gole de bebida, um trago de droga, sem você nunca ter feito isso. Isso te leva direto para o inferno. Quando você olha para a vida do seu irmão, você deseja ter a vida do seu irmão, você está se destruindo. Sabe por quê? Você não consegue viver a sua vida se você está perdendo tempo olhando para a vida do outro. Como que você vai buscar suas vitórias, comemorar suas conquistas, se você está ocupado demais desejando ter a vida que você não tem? Quando você está ocupado demais desejando ter a vida que você não tem, você está se destruindo a si mesmo, porque você não está tendo tempo de olhar para a vida que você tem, de glorificar a Deus pelas vitórias que Deus tem dado para você, mas você nem percebe essas vitórias. Você está ocupado demais olhando a vida do seu irmão e querendo estar no lugar dele. Faça duas orações, não uma. Faça duas orações. A primeira oração que você tem que fazer é: meu Deus, me livra do homem invejoso. Que ainda que as pessoas olharem para a minha vida com inveja, com olho gordo, querendo ter o meu marido, ter o meu emprego, ter a minha vida, ainda que as pessoas olhem para mim, que isso não pegue em mim, me blinda. Essa é a sua primeira oração. E a sua segunda oração tem que ser: Senhor, me livra de ser o lixo de pessoa que inveja o outro. Me livra. Me livra desse mal. Não me livra só do outro, me livra de mim mesmo. Me livra da minha carne, porque a minha carne, ela tende a fazer isso. Nós somos seres humanos. O ser humano é um ser de comparação. Pior coisa que pode existir. Por isso que a humanidade está caminhando para o inferno. Porque um quer ser igual ao outro. Se um faz uma coisa, todo mundo tem que fazer para ser aceito. Se você não seguir aquele caminho, você não é aceito. Não é assim não, é verdade? E isso tem destruído as pessoas. Então, segunda coisa que aprisiona, e você talvez não tinha se dado conta, não tinha levado tão a sério assim, é a inveja. Se você quer se inspirar nas pessoas bem-sucedidas na fé, bem-sucedidas financeiramente, bem-sucedidas no casamento, amém, você deve se inspirar nessas pessoas, se inspirar, pedir ajuda, admirar. Isso é lindo, admirar é lindo, admirar a vitória do seu irmão é preciso, inclusive. É preciso. Porque se você não admira a vitória do seu irmão, se você não vibra com a vitória do seu irmão, você já identifica e aí você é um invejoso. Porque você queria que aquela vitória acontecesse com você e não com ele. Então, vibre com as pessoas, com a vitória das pessoas ao seu redor. Seja dessa forma, mas não queira estar no lugar, tomar o lugar de ninguém. Amém, pessoal? Terceira coisa, que pode parecer algo simples, mas destrói: corrupção. Corrupção. Corrupção é o ato de se corromper. De se corromper. O que é se corromper? Vocês ouvem muito falar de
nos termos políticos. Não é? Todo mundo está acostumado de falar de corrupção nos termos políticos. A corrupção, o que a corrupção faz? O dinheiro faz um político que a princípio fazia boas coisas, depois passa a fazer coisas ruins. Porque o dinheiro que corrompeu. O dinheiro, corrompeu. E o dinheiro corrompe quem tem mente fraca. O dinheiro corrompe. Corrompe até nas igrejas. É o que eu mais vejo. Eu vivo falando como a gente abomina as igrejas que tem uma forma de pedir oferta como se, né? Quem aqui tem 1 milhão para dar? Você não tem? Então pode ir embora que tudo não é para você. Deus vai falar hoje com quem quer dar. Se você não vai deixar a sua chave do seu carro aqui em cima, pode ir embora, que Deus não quer falar com você. Deus vai falar com você se você deixar a chave aqui. Você acha que isso é o quê? Você acha que tem outro nome? É corrupção. Talvez aquela igreja até iniciou o seu trabalho com boas intenções, salvar almas. Porque a igreja é para isso. A igreja é para ganhar almas para Jesus, para manter as pessoas firmes na fé, através da palavra de Deus, através da comunhão, da oração, até a volta de Jesus. Esse não é o objetivo da igreja. Eu conheço muitas igrejas que começaram o seu propósito dessa forma. Só que no meio do caminho virou outra coisa, virou leilão. Quem vai dar mais para receber a bênção? Eu estava conversando esses dias, eu estava falando justamente sobre isso. O que é o cristão? O que é a gente? O cristão protestante, que é o que nós somos. O que é? Martinho Lutero era o padre, e aí o que ele fez? Começou a ler a Bíblia. A Bíblia antes só tinha acesso à Bíblia só as pessoas ali, os padres que liam, né? Aquela língua e tal. E aí ele começou a ler, estudar, e ele começou a ver, está tudo errado. E aí o cristão protestante é aquele que falou, não, peraí, não se compra lugar no céu. Que era isso que a igreja fazia, não é isso que a igreja católica fazia? Não é isso que se aprende na escola? Se aprende na escola. A igreja falava o quê? Se você quiser ir para o céu, você tem que pagar tanto para comprar um terreno. Aí o Martinho Lutero, né, que foi ler a Bíblia, falou, está tudo errado o que está sendo ensinado. E ali ele faz aquela separação. Ele até fala ali, né, que era melhor ser separado pela verdade do que ser unido na mentira. Essas foram as frases de Martinho Lutero quando iniciou-se o que nós somos. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Só trocou o nome? O que a corrupção faz com os pastores que vendem uma caneta? Então a gente precisa abrir os nossos olhos. Eu vou me dar a chave para você entrar no céu. Voltou aos tempos o quê? Antigo, porque a corrupção não faz isso. Corrupção corrompe. Você não pode corromper. Dinheiro corrompe. Pessoa humilde, pessoa não tem nada, está começando na fé, ela tem aquele amor e tudo mais. Ela começa a ganhar dinheiro, ela cresce para a cabeça. Cuidado com a corrupção. Cuidado. Não é só dinheiro que corrompe. Os desejos da carne corrompem. Ouvir o que você quer ouvir corrompe. Porque eu estou aqui pregando a verdade. Eu estou aqui pregando a verdade. Vai ter gente que está aí e vai estar ouvindo assim. Amém, é isso. E vai ter gente que está falando assim. Nada a ver. O quê? Não pode beber? Nada a ver, eu não vou deixar de beber. Então essa pessoa vai procurar uma igreja que fale exatamente
fugir. Isso corrompe. Você ceder aos desejos da sua carne vai corromper sua fé. Ah, eu só vou para a igreja se eu puder fazer tal coisa. Senão eu não vou. O problema é que a igreja que transforma já quase não existe mais. Nós estamos no final dos tempos. O que é mais procurado é a igreja que fala o que você quer ouvir, que te abraça, que te deixa confortável no seu pecado. Ah, a Bíblia fala sobre você se guardar no dia do seu casamento, mas isso é uma coisa muito antiga. A Bíblia é um livro muito antigo. Não tem problema, você é jovem, Deus entende. Pode se relacionar no seu namoro, não tem problema. Deus entende. Essa é a pregação que você vai mais ouvir hoje. Não é aquela pregação do errado continua sendo errado, mesmo se você quiser fazer. E o certo continua sendo certo, mesmo que você não queira fazer. Isso não. Isso machuca. Isso fere meu ego. Isso me tira da minha zona de conforto. Eu vou ter que ser transformado. Eu vou ter que permitir que o Espírito Santo me transforme. Que é como a prostituta, que Jesus livra ela dela ser apedrejada e morta, e Jesus salva ela com uma frase: vai e não peques mais. Se fosse nos dias de hoje, ia ter pau. E a pessoa fala: quê? Eu só quero andar na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero pegar. Porque as pessoas confundem prisão com liberdade. As pessoas confundem o fato de elas não conseguirem deixar de cometer aquele pecado, porque ela é escrava. Elas confundem isso com o fato da liberdade real, que é você estar em Cristo e não depender de nenhum pecado para viver. Então se atente a isso. A corrupção destrói, não corrompe o seu coração com nada, nem com dinheiro, nem com os desejos da sua carne, nem com os pensamentos errados desse mundo, nem com as conversas. Lembra? As más conversações fazem o quê? Corrompe. Cuidado com seus amigos. Ah, não, mas aquela amiga antiga. Isso. Fica bem próximo de um amigo antigo que fala palavrão, que fica dando em cima dos homens, que não concorda com a sua fé. Faz isso. Você vai ver que não é assim. Se você quiser que dê certo, se aproxime daquele que te aproxima de Deus. Porque você é o reflexo das 5 pessoas ao seu redor. As 5 pessoas mais próximas de você, você é igual. Você é as 5 pessoas mais próximas de você. Você é o reflexo dessas pessoas. Então, presta bem atenção. Para você não estar próximo de alguém que você fala: não, eu não quero ser como essa pessoa. Então, ó, foge. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Quarto item: orgulho. Ah, orgulho, pastor. Orgulho é uma coisa que é um sentimento. Ah, não chega a ser um pecado. O orgulho foi o pecado que tirou Satanás do céu. O orgulho foi o primeiro pecado que existiu. Todo o resto é filhinho do orgulho. Orgulho é o pecado do pai. É o pecado do pai. Porque com orgulho você não aceita nada. Com orgulho, essa pregação de repreensão é muito forte para você. Você não gosta do orgulho. Com orgulho, você não
aceita a verdade. O orgulho não tem transformação. E não só na questão do orgulho sem o ego, mas falando da soberba, né? Existem pessoas que elas se acham a última bolacha do pacote. Quem aqui conhece alguém que parece a última bolacha do pacote? Soberba, pisa nas outras pessoas. Isso não é bonito, não. Cristão não pode ser desse jeito. Eu vou te contar um segredo. A última bolacha do pacote, toda quebrada, estourada, é pior. Não seja assim, não. Olhe para os seus irmãos com humildade. A humildade vai te fazer chegar ao céu. O orgulho te leva para o mesmo lugar onde o diabo orgulhoso chegou. O diabo orgulhoso chegou lá. Porque ele se achava mais do que Deus. Ele achava que ele estava certo. Tem gente que acha que ela está certa, ela faz o papel igual do diabo. Ela sai ainda convencendo as pessoas, porque foi isso que o diabo fez. Convenceu a terça parte da mentira. E tem gente que ela cumpre o papel do diabo. Ela não concorda com uma coisa, ela sai falando, ela sai fazendo, ela é orgulhosa, ela não aceita, ela se sente superior aos demais. Só ela está certa. Sabe esse tipo de pessoa que só ela está certa, só ela sabe, só ela é boa, você não é nada? Esse tipo de pessoa não pode ser assim. Pessoa orgulhosa, pessoa soberba é um destruidor de autoestima. Destruidor de autoestima. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma autoestima maravilhosa. Era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa cativante, uma pessoa boa. Ela casou com um soberbo. Essa pessoa, de conviver com esse soberbo, não se tornou soberbo, mas a autoestima dela foi totalmente destruída. Ela se tornou uma pessoa destruída. O casamento, que era algo para fazer, tem, né? Casamento é para isso. Ninguém casa para ter destruição. Você casa para ser feio. Mas olha o que o casamento fez na vida dela. Destruiu. Destruiu. Porque o orgulhoso conseguiu destruir o humilde por estar ali junto no mesmo relacionamento. Então, meu amado, soberba, orgulho é uma coisa que você não deve aceitar, nem na sua vida. É uma coisa que você não deve aceitar nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos. Porque imagina uma conversa que não pode existir porque a pessoa tem orgulho, ela não reconhece. Se o marido ou a mulher é um orgulhoso, nunca reconhece os erros, o que adianta a conversa? Adianta o que a conversa? Pode conversar quantas vezes for, vai acabar sempre o quê? Briga. Só briga. Nunca vai ser aquela coisa assim. As pessoas não falam assim, o segredo para um bom relacionamento é o diálogo. Mas se tiver um soberbo, o diálogo não é o segredo para um bom relacionamento. Porque todo início de diálogo vai terminar numa paulada de briga. Cuidado. Seja humilde. Seja humilde em ação. Seja humilde quando alguém vem te ensinar, quando alguém vem te ensinar algo. Não seja aquela coisa, não, eu sei, criança tem muita mania, quando vai ficando adolescente, né? Criança pequenininha é humilde, vai ficando adolescente, tudo ela sabe. Não, eu sei fazer isso. Eu sei fazer, eu sei não sei o quê, eu sei. E não sabe o quê? Nada. Seja humilde. Seja humilde, ouça os mais velhos. Ouça as pessoas mais experientes. Claro, as pessoas da fé. Se ouvir a pessoa que não tem fé,
da igreja, você vai se perder. Por isso que você tem que saber com quem você vai andar. Por isso que uma coisa liga a outra. Lembra? As más conversações com o roubo e bons costumes, e está tudo interligado. Quinto item. Nós vamos falar 7. Quinto item. Materialismo. O que é materialismo? A pessoa que valoriza tudo que é físico. E aquilo que realmente é valioso, ela não valoriza. Eu assisti um vídeo que falava assim, vinha assim uma nuvem de fogo, tá calor esses dias, né? E uma nuvem de fogo, e aonde a nuvem vinha vindo assim, e as pessoas olhavam e viam a nuvem de fogo vindo e queimando tudo. E aí no vídeo ele trazia a seguinte reflexão: numa situação dessa, o que você faria? Correria para o banco para sacar tudo que você tem? Correria para o carro para poder proteger? Ou você abraçaria a sua família? O que você faria numa situação de destruição? Segundos antes da sua morte, sabendo que é o fim, o que você faria? E aí o vídeo mostra todo mundo ali, o pai está com o nenenzinho ali, o que eles fazem? Se abraçam. Porque aquilo é o mais importante, é aquilo que eles fazem antes do fim. Cuida do mais importante. Mas isso é uma reflexão para a gente entender porque que a gente passa a vida inteira sem dar atenção para os nossos filhos, sem cuidar da nossa família. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, você precisa trabalhar para sustentar a sua família e dar o melhor. Mas a vida não é só trabalho também, não. Você tem que chegar em casa, dar atenção para os seus filhos, pegar o final de semana, dar, sabe? Ah, mas eu estou cansado. Todo mundo está cansado. Tem ninguém que não está cansado. Você não é uma exclusividade de cansaço aqui. Quem que está cansado? Levanta a mão quem está, ó. Ah, mas eu estou mais, pastor. Tem os soberbos até para isso. Eu estou mais cansado. Meu problema é maior do que de todo mundo. Tem um soberbo pessimista. A minha vida é pior do que de todos aqui. É aquele que acha que ele tem mais daquilo que é ruim também. Existe até aquele que é assim. Que não pode ser desse jeito. Cuidado, trabalhe para conquistar aquilo que você não tem, mas não deixe de viver feliz com aquilo que você tem. Sua família é seu bem maior, sua fé é seu bem maior, seu ministério é seu bem maior. Pensa nisso. E o resto, corre atrás que Deus ele te abençoa. Deus ele não vai deixar faltar, ele vai ser o seu supridor. Mas faz o que precisa ser. Eu vi um rapaz falando assim: você vê o seu pai em quanto tempo? E aí ele falou assim: meu pai mora em outro país, eu vejo meu pai a cada 4 anos. E aí ele fez um cálculo: vamos supor que seu pai vive até os 90 anos, que as pessoas estão vivendo mais e tal. E aí ele fez um cálculo: você vai ter mais 4 encontros com seu pai. E aí o cara: não, mais ou menos isso, 4 encontros. Cada 4 anos, cada 4, 5 anos você vê o seu pai. Seu pai já está com 70 anos, se ele viver até os outros 90 anos, você vai ver ele mais 4 meses. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? E aí o que você faz nesse encontro? Não dá atenção para o seu pai. O que você faz quando você tem a oportunidade de estar com seu pai? Não faz. O seu filho, você disse que ele cresceu. Oh, filho, vem dar um beijo na mamãe. Você nem treinou ele. Você nem estava lá quando ele cresceu. Então, a gente precisa saber. Nem isso. Sexta coisa que destrói
que escraviza padrões mundanos. Eu tenho que me encaixar naquilo. Se eu não tiver aquele corpo, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver um cabelo desse jeito, eu não vou ser feliz. O meu cabelo é ruim, não é bom, não é isso o quê. Eu tô ruim, eu tô... Porque te falaram que você tem que ter o corpo de um jeito, o cabelo de um jeito. Aquele padrão te falaram que você acreditou naquilo. E você não consegue ser feliz da forma como Deus te fez. Você não consegue ser feliz da forma como Deus te fez. Eu tinha um jovem que ele precisou se tatuar inteiro para se achar bonito. Estragou o templo do Espírito Santo. Estragou aquilo que Deus fez. Mas olha o que a autoestima fez, destruiu a vida dele. Ele achava que ele precisava se embelezar de alguma forma. Ele achou que isso era uma forma. Ele estragou o corpo dele todo. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, quem é que já viu uma Ferrari? Na TV, né? Não tem já viu pessoalmente alguém? Estão melhor que ela. Já viram pessoalmente? Sei lá. Eu vou contar um segredo para você. Eu nunca vi pessoalmente. Eu só vi na televisão. Eu só vi nas fotos. Só vi assim, em viagem, em lugar assim, né? A mostra. Sabia que nenhuma Ferrari tem adesivo? Nenhum. Ela não precisa de adesivo. O adesivo estraga a Ferrari e não embeleza a Ferrari. Não é isso que as pessoas fazem? Pega lá o carro, bota um adesivo lá. Você nunca vai ver uma Ferrari com um adesivo lá. Porque Ferrari não precisa de adesivo. Você precisa entender. Deus te fez nos detalhes. Pare de se achar feio, pare com a sua autoestima baixa, pare de querer se enquadrar nos padrões desse mundo. Esse mundo cada vez mais ele quer fazer as coisas mudar. Esse mundo quer transformar as crianças em homossexuais. Esse mundo quer fazer tanta coisa, quer fazer as pessoas sentir, eu preciso estar nesse padrão, senão eu vou estar diferente de todo mundo. Todo mundo vai pular carnaval, só eu não. Todo mundo agora é homossexual, não você? Todo mundo é desse jeito, eu não vou fazer? Todo mundo pensa assim, eu não vou pensar? Isso é o padrão que aprisiona. Seja mais você. Olha no espelho e fala, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou muito importante. Não é isso que nós louvamos no início hoje? Não é isso que você louvou? Você declarou, eu sou muito importante para Deus. Você declarou isso? Pare de se enquadrar. Pare de ter que fazer tal coisa no seu corpo, mudar, fazer para poder se enquadrar no que as pessoas dizem que tem que ser. Porque o bonito para esse mundo não necessariamente é o bonito para Deus, eu acredito para nós. Então vigie, não se aprisione, amém? E por último, preguiça. Preguiça. Por que a preguiça aprisiona? Porque a preguiça te impede de você mudar todos esses outros itens que foi falado aqui. A preguiça, você pode até concordar com tudo que eu estou falando. Nossa, pastor, eu concordo com tudo que você está falando, uma por cima da outra. Mas se você tiver preguiça de mudar, de melhorar, de mudar o que é preciso, se você tiver
preguiça de agir, de fazer o que precisa ser feito. Se você tiver preguiça, você não vai sair do lugar. Você vai continuar aprisionado. Então você precisa querer se levantar. Você precisa querer mudar. Pastor, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu cansei de ser medíocre. O que é medíocre? Uma pessoa média, mediana, nem boa nem mal. É do mal, né? Porque sabe que o mundo é do diabo. Lembra da história do mundo? Pessoa medíocre. Aquela pessoa que vai na igreja, mas a vida dela é igualzinha de uma pessoa que não vai. Porque ela vai. A diferença que Deus espera é em você. É dentro do seu coração. Tome uma decisão. Eu vou mudar a minha atitude. Eu vou fazer a vontade de Deus. As pessoas vão olhar para a minha vida, elas vão enxergar Deus, porque a palavra de Deus diz assim, em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só precisa querer estar com Jesus. Não ter preguiça de se levantar, de vir para a igreja, de aprender, de determinar, de mudar suas ações, de vigiar seus pensamentos, de repreender a si mesmo, seus desejos, as suas vontades. Você não pode ter preguiça. Tem que fazer o que é preciso ser feito. E não adianta você querer mudar e sempre voltar atrás. Porque a palavra de Deus diz assim também, ó, em Gálatas 5:1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão novamente. Olha que forte! Cristo te libertou. Você vem para a igreja com a vida destruída, toma a decisão de mudar. Pá! Sua vida vem aqui, ó. Você começa a sentir, nossa, eu sou diferente. As coisas antes só davam errado, tudo que eu fazia dava errado, agora está dando certo. Você vai, pô, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí já vem um prato de pecado lá para você. Você vai ser uma pessoa livre. Cai de novo. O nome disso é perda de tempo. Você entra num ciclo de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Deus me perdoa, aí você erra de novo. Deus me perdoa, erra de novo. Deus me perdoa, erra de novo. Já vem uma rasteira no momento que você errou de novo, você vai para o inferno. Acorda. Acorda. Muda a sua vida. Jesus está voltando. A gente está vendo tudo que está acontecendo, só está batendo. Está lá, Apocalipse. Pá, pá, pá. Só está batendo. Deus não está falando, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. O que você vai esperar? Jesus está voltando. Nós estamos às portas. Pare de viver pela aparência. Busque a Deus verdadeiramente no seu coração. Seja capaz, e nós vamos fazer isso agora, de fechar os seus olhos e desligar a sua mente de qualquer outro pensamento lá de fora. Nós vamos orar e você não vai pensar no que você tem que fazer quando sair daqui. Você não vai pensar em outras coisas. Você vai pensar na fé. Se for para pensar no que você vai fazer quando sair daqui, tem que ser se libertar do pecado. Eu vou resolver minha vida, Deus. Conversa com Ele. Vai ser assim, assim, assim. Conversa. Peça ajuda para Ele. Profetiza, determina. Deus, liberta de mim. Me liberta de mim mesmo. Porque sou eu que me coloco na posição de escravo. Porque eu posso escolher. Você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher, decidir. Viver uma vida de derrota ou ser diferente. Ou viver na vitória. Você pode escolher sair daqui do mesmo jeito como você entrou. Ou sair daqui impactado. E não
vença.